Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o João Paulo Caires, redator do Poder 360 e vou entrevistar o Ricardo Santin, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Santin tem 58 anos e também é presidente do Conselho Administrativo do IOB, o Instituto Ovos Brasil. Santin já trabalhou com os principais integrantes da indústria avícola brasileira em negociações governamentais, lançamentos e monitoramentos de novos mercados, planejamento tributário, promoção comercial e representações internacionais da indústria avícola brasileira. Santin, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, João Paulo. Prazer falar com você e o Poder 360 e todos os assinantes e assistentes que estão aqui querendo saber um pouco dessa história da influenza aviária, da avicultura brasileira e da posição do Brasil como o maior exportador mundial de carne de aves. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 23 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Santin, eu começo a nossa entrevista falando justamente sobre esse primeiro caso de gripe aviária registrada numa granja comercial no Brasil, registrado lá no Rio Grande do Sul, que resultou então na suspensão da compra de frango por mais de 60 países até então. O senhor avalia que esse caso vai fazer com que o Brasil enfrente dificuldades para reconquistar o mercado externo de produtos avícolas? Bem, João, é importante a gente colocar para os nossos web espectadores que a peculiaridade dessa situação é que é a primeira vez que o Brasil tem, e o Brasil era o único dos grandes produtores que nunca tinha tido influenza aviária. A influenza aviária é uma doença que está no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Ásia, e o Brasil foi a primeira vez que teve em aves comerciais. Nós temos hoje 129 países abertos para o Brasil. Se me permite, não foram 60 e poucos, eles tiveram algumas restrições. Fechados foram só 22 e os outros têm algumas restrições, como, por exemplo, só fecha o estado do Rio Grande do Sul, ou então só fecha o município de Montenegro, onde foi o caso, ou então só fecha no raio de 10 quilômetros de onde foi a propriedade que teve esse caso. Mas a boa notícia é que hoje já não temos mais. Isso já acabou. Isso foi um caso isolado. O Ministério da Agricultura, junto com a Secretaria da Agricultura, já foram lá, fizeram as contenções necessárias e o vírus não se espalhou. Já se fizeram visitas de 540 propriedades ao redor daquele local onde teve o vírus e já não tem mais. A propriedade está desinfetada, os animais foram abatidos sanitariamente, aqueles que não morreram, os ovos foram descartados e hoje o Brasil, nesse momento, é livre de influenza aviária em aves comerciais novamente. Ele só precisa decorrer 28 dias para que se passe o tempo do protocolo determinado pela Organização Mundial de Saúde Animal, que são 28 dias do ciclo do vírus. Mas o Brasil hoje não tem mais influenza aviária. Então, quer dizer, só para a gente deixar claro para quem está assistindo a gente, aquele movimento que a gente enxerga de surge mais uma suspeita, mais outra suspeita, é normal porque faz parte do protocolo sanitário do Brasil, de investigar cada suspeita para garantir que realmente não seja um novo foco. Isso mesmo. Na verdade, as suspeitas, as investigações, elas não são suspeitas de influenza aviária, são suspeitas de síndrome respiratória das aves. As aves, como animais, como nós, elas pegam outras gripes, elas têm pneumonia, elas têm bronquite, e essas coisas são investigadas pelo Ministério da Agricultura. Aliás, João, desde 2023 até agora, que foi quando a influenza aviária chegou em aves silvestres e aves de fundo de quintal no Brasil e na América Latina, já foram realizados 3.953 testes. E todos eles foram negativos, na sua maioria, e da ave comercial desses 3.953, só teve um positivo, que agora, inclusive, não tem mais, porque já foi eliminado. Então, essa investigação faz parte do Plano Nacional de Vigilância da Avícola que o Ministério da Agricultura tem, e a gente faz exatamente para proteger os rebanhos. Por quê? Porque essa doença não se transmite pelo consumo nem da carne nem dos ovos. Mas a gente precisa proteger os animais para que se eles não fiquem doentes, porque senão a gente fica sem alimento. E, Santin, logo que começou, no dia 16, que começaram-se os anúncios,
começa um burburinho e posteriormente o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chegou a dizer que era inevitável que a doença chegasse ao Brasil, mas o Brasil mesmo que tenha conseguido segurar, esses casos de crise sanitária no mundo inteiro são cada vez mais constantes, devido a mudanças climáticas e muitas outras questões. No ano passado a gente teve até aqui o caso de Newcastle em Antagorda, no Rio Grande do Sul também. Na avaliação do senhor, os produtores brasileiros estão preparados para enfrentar esse cenário que o ministro colocou de cada vez crises sanitárias estarem mais frequentes e iminentes para acontecer no Brasil e no mundo inteiro? Os produtores e a indústria, o Brasil está preparado. A prova é isso. A gente teve a doença de Newcastle um ano atrás no Rio Grande do Sul também, infelizmente, e lá, inclusive, já aprendemos. Mas muito antes disso, há mais de 5 anos, o setor trabalha com o apoio do governo para trocar os certificados sanitários para poder caber a regionalização. O próprio ministro Fávaro, que tem sido irretocável no seu trabalho, tem sido dedicado, ele, o secretário Goulart, o secretário Elan, o secretário Luiz Rua, não fazem nenhuma, como é que se diz? Não perdem nenhum esforço para trabalhar e ajudar o setor. Eles estão defendendo nós e eles fizeram isso imediatamente. Agora, o Fávaro e o Rua tinham ido há 1 ano e meio atrás, lá na Coreia do Sul e no Japão, exatamente buscando essa regionalização. E é por isso que eu digo, nós estamos preparados. Não é à toa que hoje nós temos 129 mercados abertos, mesmo tendo essa crise de influenza aviária que tinha e já passou, mas 15 mercados primeiramente fecharam, depois hoje são 22, mas 130, 129 ficaram abertos. Por quê? Porque foi se preparando. Além disso, João Paulo, as propriedades, as nossas avicultoras e avicultores estão exercendo a biosseguridade com a melhor esmero. Ou seja, eles têm lá dentro das suas regras, cuidando da propriedade, não deixando ter visitas que não precise, usando os recursos como pé dilúvio, rodolúvio, arco de desinfecção, revisando telamentos, fazendo as práticas que fazem a biosseguridade. Aliás, é por isso, inclusive, que essa doença entrou em uma granja somente e não se espalhou. Ela não foi para o lado, nem no vizinho, nem no outro estado, nada, porque o Brasil tem um protocolo de biosseguridade muito rígido, muito robusto, e isso, então, posso dizer que nós estamos preparados, sim, para essa nova fase. O Brasil nunca tinha tido, o mundo tem isso corriqueiramente, convive com essa doença, aliás, e o Brasil agora entra nesse, digamos, nesse grupo de países que já tiveram uma vez, mas o Brasil está mostrando para o mundo. Aqui, ao contrário do que aconteceu na Europa, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos ou na Ásia, deu um caso e nós conseguimos controlar em menos de 7 dias. O senhor tocou já num assunto que eu ia perguntar na sequência em relação às negociações para a implementação justamente dessa regionalização, né, dos protocolos sanitários. Quão importante para o Brasil é conseguir fazer com que todos os países parceiros entendam essa questão, que a questão da regionalização é segura e também é benéfica? Sem dúvida, veja que dos 5 maiores destinos que nós exportamos, 3 deles estão abertos, porque aceitaram a regionalização. Naqueles países que é Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Japão, não tem nenhuma ruptura do fluxo de comércio, os seus consumidores não vão precisar pagar mais caro ou ter menos produtos. Por quê? Porque isso já aceitaram a regionalização. A gente espera que esses outros 15 países que têm no seu acordo sanitário a exigência de que o Brasil seja um país livre, e é por isso que eles fecharam agora, suspenderam temporariamente, possa ser trocado. O exemplo da Europa, do México, da China, da Coreia do Sul, da África do Sul, para citar esses que são os maiores compradores. Mas a gente está trabalhando com isso. Basta ver, voltei agora de lá da China semana passada, né, sábado passado voltei da missão que o presidente da República fez à China, e o ministro Fávaro e o secretário Rua levaram esse tema para o Ministério da Agricultura chinês, para a GACC, que é o órgão que fiscaliza. O pedido de regionalização está lá realizado, como já tinha sido feito na Europa, na Coreia, e a gente vai continuar a trabalhar junto com o governo e dando apoio para que a gente consiga regionalizar todos os mercados. Afinal de contas, João, o Brasil tem 39,3% do market share global. Nós também precisamos, e o mundo está vendo, que há necessidade do produto brasileiro. Já tem lugar que está colocando cartaz que não vai fazer promoção porque não tem produto brasileiro temporariamente.
Tem lugar que já tem aumento de preço ao seu consumidor pela ausência do Brasil no seu mercado. E a gente não quer isso. Nós não estamos para ganhar dinheiro, nós estamos para fazer um trabalho que seja estável, manter segurança alimentar na mesa do brasileiro, que é o nosso principal cliente, e também poder ajudar os mais de 151 países que a gente exporta o ano inteiro. Santinho, agora, quando a gente fala de uma crise sanitária, tem uma gravidade muito grande envolvida. E o jeito que o Ministério e as associações do setor lidaram com esse diagnóstico da influenza aviária de alta patogenicidade aqui no Brasil foi considerada positiva, foi considerado uma gestão muito boa da situação. Eu queria saber do senhor, além dessa interação com o Ministério da Agricultura, eu imagino que a BPA também e toda a cadeia avícola seja muito integrada e preparada para trabalhar junto nesses momentos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância não só desse case, né, desse caso na cadeia aviária, mas também em todo o agronegócio, a integração de todos os elos para que tenha esse alinhamento de posicionamento e de ação em momentos principalmente de crise. Isso mesmo. Aliás, esse alinhamento, e olha, é irretocável a ação do MAPA e da Secretaria da Agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul nesse ponto. Houve, inclusive, harmonia entre esses entes federados. O ministro Fávaro, o secretário Goulart, Alain e o Rua, aqui com o secretário Brum e o secretário Marcos Madalena, no primeiro dia estavam junto lá, mais de 120 pessoas trabalhando junto com o município, fechando as barreiras sanitárias e assim por diante. E, ao mesmo tempo, a boa comunicação do ministro comigo, com as entidades, da BPA com as suas entidades estaduais, fez uma unicidade de posicionamento. O Brasil conseguiu harmonizar as suas posições, ações diretas, imediatas. Eu agora saí há pouco da reunião da Associação Latino-Americana de Avicultura, que eu sou vice-presidente. Falei com a Associação Mundial do Frango, que eu também estou como presidente do International Poultry Council, passando as informações. Hoje, o Ministério da Agricultura começou a enviar para o mundo o pacote de informações, conforme determina a Organização Mundial de Saúde Animal, que já respondeu que aquelas informações que o Brasil mandou, dizendo que controlou o surto, que já debelou o caso, são satisfatórias. Claro que a gente precisa esperar os 28 dias, mas já tem isso. Então, é uma ação muito conjunta. Se posso falar alguma coisa para as demais cadeias do agro, é preciso que, às vezes, nós somos uma entidade única no Brasil, mas aquelas que têm mais uma entidade precisam estar unidas, muito próximas do Ministério da Agricultura, para juntos poder agir rapidamente e com harmonia. Essa harmonia de ação e decisão e comunicação, principalmente, é o que faz o Brasil agora já começar a ver mercados voltarem a reabrir. Não ter fechado 130 e agora já tem mercados como a Rússia, da União Aduaneira Russa, ela já voltou. Ela estava fechada para o Brasil e agora disse, não, só quero fechar do Rio Grande do Sul e quero ter mais informações. Esse é o ponto. Precisa estar bem arrumado, mas nesse episódio, volto a dizer, foi irretocável a ação do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e também em consonância e a comunicação fluida e limpa que tiveram com a BPA. Agora, Santinha, a gente falou de protocolo sanitário, a gente falou dessa importância da união e de uma articulação conjunta, mas eu quero saber do senhor da questão política, porque além de protocolos sanitários, também há necessidade, segundo o ministro Carlos Fávaro, de algum pacote, alguma medida que crie um fundo de auxílio para os produtores do Rio Grande do Sul, ou enfim, de qualquer outra região que sofram com as consequências desses momentos de crise sanitária ou com ações para mitigar doenças aqui no Brasil. O ministro Carlos Fávaro defende a criação de um programa em nível federal para que se tenha alguma espécie de fundo emergencial. E eu queria saber se o senhor também considera que essa é uma necessidade aqui no Brasil e principalmente, se é viável um programa desse em nível nacional. Sim, João. É importante lembrar, eu apoio o ministro Fávaro na sua iniciativa, porque alguns estados não têm fundo nenhum. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um fundo que é o chamado Fundesa, Fundo de Defesa Sanitária do Estado, que tem um patrimônio já amealhado pela iniciativa privada, nesse caso, na avicultura tinha colocado algum dinheiro, que foi, inclusive,
muito importante para você fazer esse deslocamento imediato. Porque às vezes o Estado não tem o dinheiro imediatamente para abastecer um carro de noite para ir lá e alugar um hotel e pagar uma refeição para o auditor que vai lá, para o veterinário que vai lá, para o brigadiano que vai lá na estrada fazer a barreira sanitária. O Fundesa do Rio Grande do Sul agiu muito rapidamente, deu apoio financeiro e conseguiu fazer. Há estados, infelizmente, que não há fundos como esse. Então a gente precisa harmonizar, porque o Brasil inteiro precisa ter esse fundo. É importante que quando você tem uma doença, essa vez ela aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Espero que não aconteça mais, mas ela pode acontecer em outros estados, inclusive que não tem fundos estabelecidos. E o Brasil precisa ter agilidade de ação. Veja que o Rio Grande do Sul teve agilidade junto com o mapa e nós já fizemos, são nem 7 dias, já mandamos as informações com o surto debelado. Então, eu concordo com o ministro Favro, pode sim, é viável fazer um fundo nacional, sem mexer onde tem fundo estadual, já que esses fundos estaduais já foram feitos pela iniciativa privada, mas fazer um novo fundo, um fundo onde o governo possa aportar também um pouco de recurso, e as empresas, por certo, também aportarão recursos sim, porque a gente sabe que precisa estar pronto. Mais do que tudo, o que a gente tem que fazer é proteger os animais para que eles não fiquem doentes e não falte comida na mesa dos brasileiros. No nosso caso específico, frango e suíno, frango, suínos e aves, mas aqui frango e ovo, né? Você tem o quê? No frango você tem e no ovo as proteínas mais acessíveis da população brasileira. Por isso é muito importante ter um fundo que proteja esses rebanhos e mantenha o Brasil também podendo fazer exportação. Porque só também nesse ponto, me permite o gancho, João, nesse ano, provavelmente no ano passado, nós trouxemos mais de 10 bilhões de dólares de receita cambial das exportações de carne de frango. Dinheiro que foi distribuído pelo Brasil inteiro, com poder social de distribuição de renda, especialmente nas pequenas cidades, imenso para mais de 50 mil pequenas famílias e mais de 350 mil trabalhadores de fábrica. Então, é importante ter esse fundo para poder proteger o nosso plantel. O senhor bem citou agora o montante, quando a gente fala em volume financeiro, que o setor traz para o Brasil. Essa semana, ou esse período, pelo menos o período de defeso, né, que o Brasil está passando, com algumas restrições, deve impactar significativamente já a balança comercial? A gente deve ver algum resultado a curto ou longo prazo? Não tão significativamente na balança comercial como um todo, mas o frango e o suíno e os ovos fazem parte importante dessa balança. Nós estamos entre as 5 maiores exportadores do Brasil, né? Deve ter sim um pequeno impacto. Quando ocorreu a doença de Newcastle, no mês seguinte, então provavelmente agora no final de maio e um pouquinho em junho, a gente sentiu uma queda de 12% nas exportações do setor. No outro mês posteriormente, já regularizou o nível de exportações normais, inclusive foi um recorde de exportações, porque havia produtos represados. Então a gente deve esperar que haja um impacto, ele não é muito significativo. Na balança comercial do Brasil, ela é menos significativo, e no setor a gente vinha preparado. A gente tinha aumentado 9,5% das exportações em volume nos primeiros 4 meses do ano e 15% em receita cambial. Ou seja, o mundo está muito demandado. Então a gente teve uma boa exportação. Desses 130 países aproximadamente que estão abertos, nós vamos continuar a exportar nesse mês. Então tem uma pequena queda, sim, mas não é nada que seja muito impactante para poder cair a receita do setor. Nós vamos conseguir vencer bem essa batalha. Então eu imagino que quando a gente fala de preço também, o cenário deve ser mais ou menos o mesmo. A gente não deve ter uma grande mudança aí pela frente, por conta deste caso, né? Exatamente. A gente deve ter uma situação de estabilidade. Naturalmente, há mercados importantes que suspenderam temporariamente e eles suspendem a compra desses produtos. Não é por conta do produto, não. O produto é bom e o produto está sendo consumido, vai ficar, porque, volto a dizer, não transmite pelo consumo da carne e dos ovos. Agora, por que suspende? Porque tem medo que a gente leve o vírus num pacote para lá. Aliás, eles têm medo de misturar o vírus nosso com o deles, me parece. Na verdade, é protecionismo. Porque veja uma Europa, os Estados Unidos não fechou, mas uma Europa e um México, eles têm influenza aviária no seu território. E estão dizendo para mim, para o Brasil, não quero comprar teus produtos porque tu pode mandar a influenza aviária para o meu território. Mas eles já têm. É uma hipocrisia nesse ponto. Mas nós vamos cumprir com as etapas, dar as explicações. Agora, o efeito no mercado, ele é muito pontual.
Talvez em algum lugar onde tem uma planta que tinha um perfil exportador muito focado nos mercados que ainda estão suspensos, isso pode ter uma maior oferta e ter algum efeito de preço. Mas o que eu tenho hoje de notícia no Brasil é que a estabilidade de preços, não há grande variação, nem tampouco vai aumentar muito, porque poderia que uma planta que exportava pouco vai ter que exportar bastante para suprir uma que está fechada, e isso possa retirar produto daquele mercado, isso é muito pontual e temporariamente curto. Então não vejo um grande efeito de preço, estabilidade. A única coisa que a gente vê que pode acontecer e já está acontecendo é aumentar o preço no mercado externo. Isso sim, porque lá naqueles mercados, a lei do mercado, a lei da oferta e da procura também funciona nos mercados fora do Brasil. E lá eles estão com 39% a menos de oferta de produto, esses que suspenderam para o Brasil. Por isso que grandes mercados como Emirados, como Arábia e Japão não fecharam, exatamente para não fazer essa variação de preço para os seus consumidores lá nos seus países. Por isso achamos que o mercado vai ficar estável, com pequenas variações, naturalmente, com aumento de custo de logística para as empresas, isso é verdade, logística, armazenagem, até adequar, mas eu acho que agora com as informações sendo enviadas, a gente logo vai restabelecer a capacidade exportadora do Brasil em sua integralidade. O senhor também tocou mais uma vez um assunto que seria a minha próxima pergunta em relação às medidas protecionistas lá de fora, em especial quando a gente olha para a União Europeia, por exemplo. O senhor acha que este caso pode servir, mesmo que de uma maneira equivocada, de argumento para eles intensificarem algum tipo de ataque ao Brasil e aumentar ainda mais as medidas protecionistas que nós sabemos que eles têm lá contra produtos estrangeiros? Estão fazendo isso. Na verdade, está fazendo isso. Né? Você dizer para o Brasil que não aceita o produto brasileiro, que vende lá há mais de 20 anos, que é importante, mas que equivale a só 4% da produção local. E eu não aceito por conta da influenza aviária, no mesmo momento em que a Polônia, que é o maior produtor da Europa, está com 88 casos de influenza aviária de janeiro a abril. A Alemanha com influenza aviária, Bruxelas com influenza aviária, vários países da comunidade europeia com influenza aviária ativa hoje. A França recém saiu da sua episódio de influenza aviária. E eles estão dizendo que não querem porque eles têm medo que eu possa transmitir o vírus e isso causar um problema para a sua produção. Eles já têm. Ou seja, isso é puro protecionismo, é preciosismo, quando não é, o pior de tudo é um protecionismo aliado a um preciosismo precaucionista que data de mais de 40 anos. Essa doença ela não se transmite pelo transporte das carnes de aves, ela não se transmite pelo consumo, ela se transmite pelas aves que estão voando, aves silvestres no mundo inteiro. Então é importante agora o mundo repensar. Eu estou como presidente do Conselho Mundial da Avicultura e falei com a presidente da Organização Mundial de Saúde Animal. A gente precisa mudar esse conceito do mundo. Não tem que a gente perder dinheiro e fazer o consumidor de outros países pagar mais caro por conta de conceitos antiquados, já ultrapassados e que não oferecem mais risco para a produção local. Então é por isso que eu vejo sim a Europa fazendo protecionismo. Infelizmente, eles querem esconder a ineficiência da indústria deles por trás de um protecionismo. Não é diferente também no México. Agora, muitos países também hoje estão se encontrando com uma situação paradoxal, qual seja, ele não quer comprar carne de frango, mas precisa do material genético, porque o Brasil também é exportador do material genético. E aqui na América, tem mais de 5 países que fecharam, suspenderam para o Brasil e agora estão pedindo desesperadamente que reabra para poder importar o material genético do Brasil. E então a gente assim pode considerar que as medidas que foram, tudo aquilo que foi comunicado pelo governo, tudo aquilo que foi dito sobre a reputação sanitária do Brasil lá fora, continua firme então, porque os outros países, até os que já tinham fechado mercado, hoje em dia querem já reabrir porque se dão conta da situação, né, que está controlada e que realmente precisam do produto brasileiro. Sem dúvida, a nossa reputação, na minha visão, sai mais fortalecida ainda. O Brasil está mostrando ao mundo que a sua responsabilidade, inclusive de ser responsável por 39% do market share global, de cada 10 frangos comercializados no mundo, quase 4 são do Brasil. Ele saiu fortalecido porque ele está mostrando para o mundo inteiro que está levando isso muito a sério.
que ele será transparente quando tiver um caso, que ele será rápido na ação, que ele tem biosseguridade que não permite isso se espalhar para o Brasil inteiro, que já está construído um sistema de defesa e organização que consegue controlar o surto e que vai garantir fornecimento na maneira como os clientes querem. Então, na minha visão, o Brasil vai sair mais fortalecido. Naturalmente, não precisaria passar por isso. Nós já vemos há mais de 5 anos pedindo a regionalização. Alguns países estão fechados para o estado do Rio Grande do Sul, não precisa ser o estado, poderia ser só o raio de 10 quilômetros. Mas esse é um processo evolutivo, nós compreendemos, como você bem falou, há por detrás disso também muito protecionismo enrustido, mas independente disso, nós vamos mostrar ao mundo que o Brasil é sério, está muito sério e está muito convicto do que está fazendo dentro das regras internacionais e ele vai continuar a ser o maior exportador mundial de carne de aves e somos, como somos hoje, o segundo maior produtor. Maravilha. Agora já para a gente ir caminhando para a conclusão dessa entrevista, mesmo diante de tudo isso, todos os pontos positivos, o senhor considera ou o setor percebe ainda que ainda tem algum gargalo que precisa ser superado na cadeia produtiva aviária no Brasil? Sempre há pontos de melhoria, João. Sempre, sempre, sempre. A gente precisa olhar, aprender. A gente aprendeu no passado com o caso dos nossos concorrentes. A gente aprendeu quando chegou em aves silvestres aqui. Infelizmente, o teste de ouro foi a gente ter em Newcastle, no Rio Grande do Sul, e se atua muito rapidamente naquela ocasião também. Agora, estamos aprendendo também num aprender constante, que é o reforço da biosseguridade. A melhor regra de tudo que tem é que na granja o produtor, a produtora não permita nada do que não seja aquilo que foi combinado, autorizado, revisando os seus cuidados próprios, reforçando. Então o que a gente tem que fazer agora é melhorar ainda mais. Não há outras coisas diferentes para fazer do que a gente já fazia. Tanto é que nós ficamos 2 anos tendo influenza aviária no nosso território sem chegar na propriedade comercial. Só chegou uma única vez, já terminou. Por quê? Porque nós já fazemos bem a biosseguridade. Mas nada impede e nada diz que não precisa aumentar o cuidado. Ao aumentar o cuidado, eu vou conseguir ter mais força de contenção, evitar mais o risco. Tomara que não aconteça. Eu bato na madeira aqui, eu rezo todo dia, a gente trabalha muito em capacitação e isso que nós vamos insistir muito como entidade nacional do setor, que a gente reforce a biosseguridade cada vez mais para se continuar livre como nós estamos agora. Porque teve um caso, é tão engraçado, tem tanta confusão, ainda tem tanta consequência, mas ele já acabou. Ele foi a semana passada, na quinta-feira da semana passada, e agora já terminou. Já está oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Comércio, de Sanidade Animal, que já está boa a explicação. Claro, agora precisa cumprir o prazo de 28 dias. Já cumprimos 2, vamos esperar os outros 26. Mas temos certeza que esse vírus não vai se espalhar no Brasil e hoje nós já não temos mais influenza aviária na produção comercial brasileira. Então, já aproveito para agradecer aqui a participação do senhor e deixo aqui aberto, caso o senhor tenha algum ponto, algum tópico que acha relevante falar sobre esse assunto que não foi perguntado aqui, fique à vontade, fazendo favor. Eu quero, João Paulo, agradecer a você, ao Poder 360, essa oportunidade de conversar, de levar essa mensagem, um pouco desses esclarecimentos, dizendo novamente que essa doença não se transmite pelo consumo. Eu hoje de manhã comi 2 ovos, agora de meio-dia o almoço foi frango, as minhas filhas comeram, eu tenho criança pequena em casa, fiquem bem tranquilos. O Brasil tem uma responsabilidade. E para entender a força dessa cadeia, aves, bovinos e suínos, aí eu vou colocar os bovinos juntos. Nos últimos 20 anos, nós trouxemos para o Brasil mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais em receitas cambiais. Ela é uma cadeia muito importante para o Brasil, não só para aqueles que trabalham direto e indiretamente, mas para a balança comercial, ela vai continuar forte, porque ela, sim, tem muito investimento do governo, tem muito investimento das empresas, o governo na capacitação dos seus auditores, dos seus veterinários e as empresas fazendo isso. Nós vamos continuar a cumprir com a nossa obrigação de segundo maior produtor mundial e maior exportador mundial, com quase 40% desse market share. Para finalizar, eu quero dizer para você e todos que nos escutam agora e nos assistem, coma frango e ovo. É bom, faz bem, muito seguro e muito saudável.
Tá certo, então assim chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu mais uma vez agradeço ao Santinho por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje e agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais!